consciência voltada ao divino, ao sagrado, que não está lá em céu nenhum exterior, não. Para com o princípio, Deus, o Pai Divino, a primeira essência do universo, cuja virtude maior é a inteligência absoluta, é infinito e eterno, onipresente, onisciente e onipotente. Para com Deus é já, aqui, agora, e acabou-se. Sair disso é mentira, é falho, é falso, é prejudicial. Para com Deus é já, aqui, agora, no infinito e na eternidade. É infinito e eterno, mas onipresente e local certo. Melhor do que a consciência de cada um para sintonizar com o princípio não existe. Se começar com esse negócio, Pai Nosso que está no céu, a Terra está girando. A ciência cosmogônica está dizendo, comecem a contar as galáxias ao redor do planeta por um número acima de 300.000 galáxias ao redor deste planeta, em todos os sentidos de espaço. Não é lá para cima, não, como pensa que é para cima, porque no espaço infinito é para cima, para baixo, para o lado ao infinito, e acabou-se. Então vocês me arranjam. A nossa galáxia inferior tem, inferior porque a Terra está incluída, tem uma média de 425 bilhões de corpos. 300.000 vezes 425 bilhões de corpos. No mínimo, hein? Para a ciência cosmogônica. E depois me venham falar, Pai Nosso que está no céu, só se for no céu da boca. Aí está bem, de cada um. Mas eu acho que mesmo assim muita gente não encontraria nem no céu da boca e nem ia para outro lugar. Eu costumo dizer e repito. Pretendo não estar enganado. Ignorância também é doença, e das piores. Todo mundo devia procurar se versar muito quanto fosse possível sobre nossa origem em Deus. E nós, derivação de Deus. Dele, derivação, parte e relação. Ele em nós, origem, movimento, sustentação, sagrada finalidade. Cada um procurar ao máximo saber de sua origem, de sua condição de partícula divina e a sagrada finalidade da existência. Cada um perguntar para si, de onde venho, aonde estou, para onde marcho, em que condições, para que finalidade. Tá bem? Se eu vim entregar a Bíblia final que Deus promete no Apocalipse, o Evangelho Eterno, eu tenho obrigação de dizer, inteligentizem-se, capacitem-se, procurem o máximo de conhecimento. Mais fácil do que vim entregar agora, nunca existiu antes em revelação nenhuma. Se eu e Jesus não entregamos antes, não tem antes, só tem agora. Porque agora é o fim da informação. Então estava divino, está os videntes, vão falar de como está. Começa pela minha direita. Acaba de falar o Buda, o Gautama, Sakyamuni. Quando ele viveu na carne, eu, Krishna, que fui o guia espiritual dele. Eis aí o que ele tinha de dizer. 150 anos depois de ser Krishna, eu fui Moisés no Egito. Deixei tudo de doutrina. Esculhambaram tudo, voltei com Elias. Esculhambaram tudo, voltei com Ezequiel. Esculhambaram tudo, voltamos eu e Jesus. Esculhambaram tudo, nos assassinaram. Eu e Jesus não estabelecemos a divina civilização prometida por Deus em Isaías capítulo 11. Os padrequismos foram adulterando tudo, foram criando karma negativo. O dilúvio de fogo e a expulsão dos cabritos são necessários. Não são bons, são necessários. Esta é a grande questão. Eu, de minha parte, já entreguei tudo o que devia ter entregue. Já foi dito e redito e tudo
no plano espiritual divino, porque no dia 4 de janeiro de 1993, no céu diretor deste planetinha, houve uma convenção com a presença do princípio acima de tudo. E foi ele que disse, um documento lavrado no livro da vida dos planetas e humanidades. Meu filho Elias não tem mais o que informar, está tudo informado. Eu, o princípio, nada tenho a acrescentar ao Evangelho Eterno. Ele é eu escrito, ele disse. Como ele terminou tudo daqui em diante, o dilúvio de fogo fazendo a punição, a expulsão dos cabritos fazendo a seleção, o terço que sobrar irá viver, Isaías capítulo 11, aquilo prometido por Deus em Isaías capítulo 11, a divina civilização. A história é essa. Toca, filho, aí. Ele poderá não estar tão lúcido e à vontade assim, tão presente, mas saiu bem. Ele pode falar com inteligência. Não vai ter da branquinha dele. Divinismo agora mais ainda, não tem batismo, crisma, casamento. Esse ritualismo todo que está virando lixo. Em todos os ambientes de crime, de porcaria, de perversão, de imoralidade, depravação, corrupção, crimes hediondos, está tudo cheio de gente casada, batizada, crismada, tudo, não está? As sarjetas do mundo não estão cheias de gente batizadas, crismadas e casadas? Então nós pedimos bênção divina. É aniversário, é casamento, é reencarnação de espírito, tudo isso. Pede-se bênção divina, tá bem? Tá? Minha gente, não existe uma cerimônia, seja ela no sentido de bênção, por qualquer motivo ou fim, e neste caso de reencarnação de um espírito, que garanta a esse espírito, no curso da vida, transgredir a lei de Deus e ficar impune. Há que os pais, padrinhos e todos quantos mais irmãos possam existir, contribuir com os melhores exemplos, para que o espírito possa desenvolver os anéis dos anos consecutivos no seio da lei de Deus. Esta cerimônia, registrada no plano espiritual, não passará. Não passa. Ninguém apaga isso. Porque foi pedido a Deus e por obra e graça de Deus. Mas cada um de nós, na romagem pela carne, deve procurar ter acima de si próprio a ordenança dos 10 mandamentos da lei de Deus. As verdades divinas fundamentais são 5. Consciência do princípio Deus, de sua impoluta justiça, dos dons que distribui a seus filhos, dos inderrogáveis 10 mandamentos e do trabalho dos santos anjos, espíritos mensageiros de Deus. Quem sabe dessas 5 verdades divinas fundamentais pode se livrar de andar lendo aí montanhas de bibliotecas metidas a doutrinadoras. Pode, porque mais do que Deus, sua justiça, dons, mandamentos e santos espíritos, não tem. Porém, lá vem o advérbio, há isso. Desses 5 itens divinos ou fundamentais, a lei de Deus é soberana para nós, porque implica em dizer, é o código de comportamento.
Se alguém souber tudo sobre Deus, sua justiça, seus dons, mandamentos e santos espíritos, se souber tudo sobre isso, e no comportamento transgredir a lei de Deus, toda a sua sabedoria vira lixo, vai parar nas trevas, no pranto e ranger de Deus. Agora a vidente pode falar que é lindo isto do outro lado. Se fosse possível filmar, tirar fotografia de tudo isso aí, estava divino, está divino, e o divino se manifesta multiformemente, de acordo com as mentalizações, os pensamentos, os pedidos. Agora, na hora de uma bênção divina para um espírito que acaba de reencarnar, na hora de uma bênção de alguém que Deus caracterizou disto que está aqui, uma criancinha, isso é de fazer chorar. Ele está sendo reduzido, ele não é criancinha, ele foi reduzido magneticamente a uma criancinha para reencarnar. Quando a gente diz que alguém pode se formar nos mais diferentes pilares do conhecimento humano, seja lá no qual for esse pilar de conhecimento, se exercitar no seio da lei de Deus é uma coisa, se sair é coisa muito diferente. Agora, como este espírito, por exemplo, eu e Jesus diríamos a ele: nosso reino não é deste mundo. Que eles não esqueçam uma carreira, não queiram uma carreira de mando, aonde disponha da vida e da morte de alguém. Se ele puder se formar em medicina, engenharia, filosofia, seja o que for, mas que não volte mais ao governo do mundo, ao reino do mundo, porque é sempre muito perigoso. O problema é esse, avisado. Tem mais gente que quer falar o que viu, fale, porque quanto mais se falar de tudo que é divino, melhor. O mundo espiritual mostrou para muitos pais e mães na carne e fora da carne como é reencarnar. Que riscos, quantas possibilidades no lado do bem, quantas possibilidades no lado do mal. No outro lado tudo é pesado, contado, medido. O reino do mundo é perigoso. Mas tem tanta coisa bonita em que aprender e fazer no mundo, e com doutrina e tudo. No processo do espírito de desabrochar o Deus interno, saltos não existem. Natura não salta em latim. Mas não é proibido correr. Tá bom? Então, às vezes, em muitas vidas, um indivíduo perde. E muitas vezes, em uma vida, ele corre no divino, e o que é que consegue em uma só vida? Dependendo de oportunidades. Quem encontre no caminho para compartilhar com o lado bom. E se encontrar o lado ruim e ceder a ele, aí é o inverso. Modelo de comportamento. Aquele que se não fizer simples e humilde como uma criança, não herdará o reino. Como é que uma criança, eu, devia ser governador? Eu e Jesus extrapolamos até a galáxia, quanto mais um planetinha desse. Como é que ia poder ser governo de tanta coisa? Porque eu já disse, eu e Jesus, e eu fiz a galáxia, extrapolamos a galáxia. Como é que íamos governar tanto sob a égide divina, sem simplicidade e sem humildade? Então está escrito: uma criança vos conduzirá, sou eu mesmo. Mas também sou aquele da vara de ferro, né?
dos capítulos 12 e 19 do Apocalipse. A oferta e o agradecimento. Se quem pedir a mim merecer, eu e Jesus podemos muito. Se quem pedir a nós não merecer por estar fora da lei, eu e Jesus seremos João Banana, não podemos nada.